Com os recentes acontecimentos envolvendo a Ucrânia e a Rússia, é possível que você já tenha se feito essa pergunta. Beleza, os Estados Unidos e a União Europeia estão emitindo sanções contra a Rússia, mas o que isso significa na prática? Bom, vamos entender tudo isso na prática nesse vídeo. Mas antes eu quero pedir para você, se você não está inscrito ainda, se inscreve nesse canal, porque durante esse ano de 2022 eu vou te trazer um vídeo por dia falando do mercado. Então vem aqui que sempre vai ter conteúdo para você de forma 100% gratuita aqui, todos os dias desse ano de 2022. E também deixe seu like, que é muito importante para entender que isso te ajuda, que você se beneficia com isso aqui, que faz sentido para você. Eu agradeço antecipadamente a sua participação. Bom, talvez você esteja acompanhando, mas nos últimos dias a Rússia decidiu invadir a Ucrânia sobre alguns pretextos que não fazem o menor sentido, para invadir outro país, dizendo que a Rússia estava cogitando a possibilidade de entrar na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, basicamente uma organização militar que tem como premissa, foi criada para combater o comunismo em grande parte e que pressupõe a defesa de todos os seus membros, onde um ataque a um desses membros seria um ataque a todos os outros membros. Atualmente, a Ucrânia estava nesse processo de talvez aí entrar dentro da OTAN. Só que a Ucrânia faz parte de uma região que foi da União Soviética, dentro de um dos estados da União Soviética. E faz fronteira com a Rússia. A Rússia usou esse pretexto para se dizer ameaçada pela possibilidade de que a Ucrânia fizesse parte da OTAN e decidiu que iria atacar a Ucrânia para fazer uma desmilitarização e uma desnazificação, enfim. Que segundo a Ucrânia, segundo a Rússia, os líderes da Ucrânia tinham um posicionamento nazista e eles queriam acabar com isso. Então, basicamente, como existe uma frase, eu não lembro quem disse, que dentro de qualquer guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Tá? E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Então, a Rússia tem atacado a Ucrânia nesses últimos dias e feito um processo de invasão extremamente agressivo. Bom, e muitas pessoas esperavam que, como aconteceu em outras situações anteriormente, os Estados Unidos fossem intervir para ajudar a defender a Ucrânia, o que não aconteceu. Joe Biden foi muito claro e específico ao dizer que ele não vai mandar militares para a Ucrânia, por alguns motivos, o principal deles sendo o fato de que uma suposta troca de tiros ou agressão entre Estados Unidos e Rússia acabaria por desencadear, levar a uma guerra mundial, e é uma coisa que a maioria das pessoas não querem. Pelo visto, existem pessoas que querem. Mas mesmo assim, os Estados Unidos e a União Europeia e outros países emitiram sanções contra a Rússia. E o que são essas sanções? Dá a impressão que é como se um cara estivesse batendo no outro e de repente chega você e dá uma multa para ele por ele estar batendo no outro. E eu fui pesquisar um pouco mais a fundo porque eu também não entendia muito essa questão das sanções. Mas na prática, como a Rússia ela é um grande país exportador de commodities e ela precisa fazer negócios com outros países, na prática o que foi feito até o momento é impedir a Rússia, de certa forma, de fazer negócios com outros países. Não em sua totalidade, existem alguns produtos que estão fora, porque basicamente a Europa precisa desses produtos. Mas essas sanções são basicamente a limitação do poder de negócio da Rússia. E essas sanções atacaram a Rússia de forma muito sem precedentes. Não existiam precedentes para o nível de sanções que se emitiu agora contra a Rússia. E muitos países completamente boicotaram, inclusive empresas estão saindo da Rússia. Empresas estão tirando produtos russos de suas prateleiras, como uma forma de boicote para limitar o potencial de ação da Rússia na Ucrânia, para tentar convencer. E o que tem acontecido? O que significa isso na prática? Por exemplo, uma das sanções trouxe a limitação de vários bancos da Rússia ao sistema SWIFT. O sistema SWIFT é basicamente o sistema de transferência internacional mais conhecido, mais popularizado, mais seguro do mundo, que envolve mais de 11 mil entidades financeiras e bancos ao redor do mundo inteiro. Portanto, é o sistema do SWIFT por onde corre todo o dinheiro do mundo em termos de transferência internacional. Se a Rússia quer comprar um produto ou quer vender um produto para algum outro país, o que ele faz? Ele manda o dinheiro através do sistema SWIFT. Muitos desses bancos agora estão completamente sem acesso a esse sistema SWIFT. Eles não conseguem mais fazer transações. E isso começou a causar uma série de problemas. Inclusive, o próprio Putin está enfrentando oposição dentro do seu próprio país, dentro da Rússia, porque as pessoas estão revoltadas por essa situação como um todo.
E como forma de se proteger pelas sanções econômicas que a Rússia vem sofrendo, de forma emergencial, o Banco da Rússia aumentou a taxa de juros de forma emergencial de 9,5% para 20%, para proteger o rublo, que é a moeda da Rússia, porque ele despencou mais de 30% de um dia para o outro. E o que as pessoas têm feito? E aqui a gente chega no final, né, da linha aí, de consequências. O que tem acontecido? As pessoas estão ficando com medo de ficar sem dinheiro na Rússia. E as pessoas estão fazendo a famosa corrida aos bancos. E muitos bancos e muitas agências já estão começando a pedir socorro porque eles não têm dinheiro para pagar todo mundo. Talvez você saiba disso ou não, mas não existe dinheiro para pagar todo mundo. Os bancos, eles sempre operam, vamos dizer assim, meio que alavancados. Por quê? Porque eles, vamos dizer, que tenha 100 bilhões de dólares em depósitos no banco. Esse é o dinheiro das pessoas. E quanto que o banco tem? O banco vai ter, por exemplo, 10 bilhões, considerando que nem todo mundo vai pedir o saque ao mesmo tempo. Mas o que acontece se as pessoas decidem todas pedir o saque ao mesmo tempo? Então o banco tem 10 bilhões e chegam as pessoas e pedem 100 bilhões de saque. O banco faz o quê? Ele não tem dinheiro para pagar. Quando um grande banco quebra pela corrida aos bancos, o sistema financeiro inteiro está prestes a ruir. Por quê? Porque as outras pessoas pensam, poxa, se o Bradesco, que é o Bradesco, só um exemplo, tá? Se o Bradesco quebrou, né, meu tio, meu cunhado, enfim, meu amigo, tinha conta no Bradesco, foi sacar e não tinha dinheiro para ele, talvez o Itaú também esteja em perigo, por exemplo. Tá? E isso faz com que as pessoas também vão fazer a corrida aos bancos no Itaú. E isso pode colocar o Itaú em perigo, em problema de quebrar. E é exatamente isso que está acontecendo. As sanções financeiras estão criando um estado de tensão dentro da Rússia sem precedentes. Basicamente, a Moscou, né, o Kremlin, a Rússia estava preparada, mais ou menos preparada, para esse tipo de situação, mas não fazia ideia que os desdobramentos seriam tão mais importantes do que aquilo que eles pensavam. E isso pode fazer com que o objetivo principal é que desestabilizar a economia, o objetivo principal dessas sanções, né, é desestabilizar a economia de tal forma que que o país imploda, que as próprias pessoas vão lá e se rebelem contra o seu governante, o seu presidente, e eles possam derrubar aí o seu presidente que está causando esse tipo de problema na política ou geopolítica internacional. Portanto, as sanções serão suficientes para parar um cara que tem o segundo maior exército do planeta de atacar um outro país pequeno? Talvez não. Mas o que sim pode acontecer, e já tem muitos especialistas falando isso, é de acontecer meio que alejar a economia russa. Tá? E isso é muito sério. Por quê? Porque, como sempre, quem vai acabar sofrendo são as pessoas do dia a dia. A pessoa que está lá só quer ir trabalhar, dirigir o caminhão dele, tocar a padaria dele, ir para a escola, fazer faculdade e etc. Ele não está nem aí, não quer dominar o mundo, ele só quer viver a vida dele. E essas pessoas são as pessoas que estão no final dessa fila e são as pessoas que nesse momento estão dentro da Rússia e estão com medo de ficar sem dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro absolutamente está ficando escasso. Isso também pode criar um sistema de inflação absurdo. Então a gente tem um efeito cascata que o Ocidente, ao que tudo indica até o momento, a OTAN ainda não se posicionou em termos militares, mas as sanções econômicas já estão machucando muito forte a Rússia. E a gente precisa ver quais são os próximos desdobramentos dessa situação. E na prática, o que isso significa? Bom, a Rússia estando limitada em seu poder de negociar com outros países, isso também acaba limitando os seus recursos que estão fora. Os seus recursos que estão, por exemplo, na Suíça e em outros lugares do planeta. Essa transição, que não consegue trocar os seus rublos por outras moedas, é um problema realmente muito grave. Tá? E a gente precisa acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias. Eu espero que tudo isso acabe o mais rápido possível, para que as pessoas possam viver em paz, porque a maior parte das pessoas querem apenas seguir as suas vidas sem qualquer tipo de invasão, né, de dominar o mundo, a ideia de dominar o mundo. Então, e para as pessoas da Rússia, eu realmente desejo muita força nesse momento. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Fica com Deus, um abraço e até mais.